Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Flamengo, dia de Copa do Brasil, aqui na tela do NS Futebol para vocês. Como vai funcionar essa semana de Copa do Brasil? Nessa segunda vocês já estão vendo o vídeo do Flamengo, amanhã sai um vídeo específico do São Paulo e no domingo o vídeo do confronto entre as duas equipes, tá? Então esses vão ser os pontos que a gente vai conseguir observar. Além disso, na semana que vem, na semana da grande final, né, aliás, na semana do dia 24, né, basicamente, vai acontecer o inverso. A gente solta o vídeo do São Paulo, depois um do Flamengo e no domingo o vídeo da grande finalíssima, já com a análise do confronto como um todo, beleza? Então vamos ao vídeo do Flamengo agora, começando pela escalação. A escalação que eu peguei aqui para a gente poder analisar é a mesma que foi contra o jogo no Botafogo, tá? Nesse último sábado. Temos aí um cenário com Matheus Cunha, Wesley na direita, Ayrton Lucas na esquerda, dupla de zaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira, Eric Pulgar, Alan e Gerson no meio campo, Bruno Henrique, Vitor Hugo e Pedro. Tá? Então essa formação que entrou em campo contra o Botafogo, e acredito que neste momento de temporada, os últimos grandes testes já foram feitos. Então qual que é o teste que eu acho? Por exemplo, comparando Flamengo e São Paulo, né, as duas equipes da finalíssima, quais são os testes que eu acho que deveriam ter sido feitos? Justamente esse equilíbrio que a gente vai falar agora, defensivo do Flamengo com o Pulgar e o Alan, então esse para mim era o grande ponto. E quando a gente vai falar do São Paulo, talvez os testes com o Rames Rodrigues, inserindo mais ele em campo como titular, junto com o Lucas, por exemplo, talvez fossem feitos contra o Coritiba. Então, como você teve ali o atraso desse jogo, né, você vai ter esse jogo feito só depois da Copa do Brasil, você tem um cenário para o São Paulo de não teste. E eu não sei se tanto Flamengo quanto São Paulo vão utilizar o jogo de quarta-feira pelo Brasileirão ainda. São Paulo vai jogar fora de casa contra o Inter e o Flamengo joga em casa contra a equipe do Atlético Paranaense. Eu não sei se eles vão utilizar esse jogo como teste, acredito que não. Acredito que boa parte dos titulares, digamos assim, serão poupados para a final. Tá? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que o planejamento da equipe tenha sido diferente, eles por terem uma semana cheia, já pouparam o suficiente. Mas isso a gente só vai conseguir ver na própria quarta-feira. Tá? Vamos à primeira parte da análise. Primeira parte da análise. Quem dá profundidade para esta equipe do Flamengo? Primeira pessoa que vai dar profundidade para essa equipe do Flamengo é justamente o Ayrton Lucas pela esquerda. Então ele é um dos grandes destaques da temporada, ele é o responsável por dar essa profundidade aqui pela esquerda e o Wesley pela direita. Então a gente começa a observar esses dois, porque esses dois vão ser os grandes pontos do Flamengo. Por que eles vão ser os grandes pontos do Flamengo de análise? Porque o Flamengo ele tem uma dificuldade muito grande de se proteger por conta desses dois. Você geralmente, se você pegar todas as equipes do Brasileirão, as principais equipes europeias, você tem um lateral que sobe muito e um lateral que fica bastante. Então se você olhar o Paris Saint-Germain, você vai ter o Lucas Hernandes na esquerda, mas o Hakimi sobe muito. Você vai ter o Afonso Davies, mas o Marzaoui vai ficar um pouco mais no Bayern de Munique. Você vai ter o Carvajal fazendo um pouco mais de apoio, o Fran Garcia fazendo um pouco mais de apoio lá na parte ofensiva, o Carvajal ficando um pouco mais. Então geralmente você utiliza um dos zagueiros para dar um equilíbrio ali na recomposição. E o Flamengo tem dois zagueiros que sobem muito, que não é a característica dessa equipe. Não era nem na época do Jorge Jesus, o Rafinha é um cara construtor e o Felipe Luiz também. Então são caras que vão para o meio, não vão para as pontas especificamente. E aí você tem esse cenário onde os dois apoiam. Nesse cenário onde os dois apoiam, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira passam a ter que atuar cobrindo essas subidas tanto de Ayrton Lucas quanto de Wesley. Vocês já perceberam que mesmo com o Matheus Cunha jogando mais adiantado, você tem uma grande faixa aqui no centro que não é cumprida por ninguém, né? Colocando, obviamente, pensando nesses 5 jogadores que estão aí em campo. Quem faz bem essa função? Quem faz bem essa função no Flamengo é justamente o Pulgar. Então, se vocês lembram que estava desenhado o quadrado aqui, a gente está falando justamente da zona de atuação do Pulgar. O Pulgar fazendo essa ação,
ele faz muito bem, ele cai como quase um terceiro zagueiro, um pouco à frente da linha da zaga, e ele consegue fazer muito bem tanto o balanço dando suporte para alguém pelas laterais, quanto essa função mais centralizada em campo. E ao conseguir fazer essa função mais centralizada em campo, ele consegue participar não só da saída de jogo, mas principalmente da recuperação da bola. O Pulgar tem muita vontade de jogar, né? Obviamente todos têm, mas ele demonstra muito, é um cara de muita intensidade em jogar, e através disso consegue recuperar muita bola. Então assim, é um cara de muita marcação, e isso faz muita diferença nesse Flamengo, tá? Você passa a ter o Alan atuando mais como meio campista, então assim, ele vai conseguir participar dessa faixa toda de campo, que é uma transição entre os três da zaga e a comunicação com os laterais, e o Gerson mais pela esquerda. Então você tem o Alan movimentando nos dois sentidos e o Gerson um pouco mais pela esquerda, fazendo esse apoio justamente com o Ayrton Lucas, tá? Quando a gente for olhar mais para frente para o trio de ataque, né, a gente pode olhar uma zona de atuação do Bruno Henrique, mais aberto na ponta, junto com o Ayrton Lucas, mas obviamente pegando um pouco mais da área. Então a gente está falando de um jogador que vai fazer este movimento caindo para a área. O Vitor Hugo vai cair um pouco mais centralizado. Então você tem esse movimento deslocado do Vitor Hugo mais centralizado, justamente para abrir esse corredor para o Wesley. Tanto que o Wesley pisa um pouco mais do que o próprio Ayrton Lucas. Nesse cenário, você precisa ter um cara, um 9 na área que vai ocupar essa faixa. Pedro é esse cara, você não precisa de um cara... Você já tem muita gente por aqui, você não precisa de mais um por aqui para descer. Por isso que eu acho que, por exemplo, o Pedro encaixa mais nesse sistema do que o próprio Gabigol, tá? Porque você precisa de um cara que você vai ter bola vindo da esquerda e da direita, você precisa de um cara mais centralizado. Você não precisa desse cara saindo tantas vezes. E mesmo assim, o Pedro ainda faz alguns movimentos, principalmente fazendo a parede ali, na entrada da área, mais posicionado à esquerda, até por conta dessa infiltração do Bruno Henrique. Não vai ser tão constante do Vitor Hugo, mas do Bruno Henrique pode ser mais constante, e aí você tem já um deslocamento do Pedro mais para essa região, até porque você tem ali Gerson, Ayrton Lucas e Bruno Henrique, então é uma região muito boa do Flamengo, você consegue trabalhar bem essa bola, e a presença do Gerson é extremamente importante. Nesse cenário, o que a gente consegue analisar, né? E aqui esse quadrado amarelo ele vai indicar isso pra gente. É muita concentração no meio campo. É muita concentração no meio campo. Então o que a gente pode entender? A gente pode entender uma equipe com grande posse de bola, primeira coisa. Posse de bola localizada nessa região de campo, segunda coisa. Terceira coisa, dificuldade de pisar na área. Por quê? Porque se você tem, por mais que você tenha esse corredor à esquerda aqui, né? Deixa eu dividir aqui esse corredor. Por mais que você tenha esse corredor à esquerda posicionado, esse corredor mais central da equipe do Flamengo, né, você passa a ter muitas ações concentradas. Então, se você fecha uma linha nessa região, e o São Paulo talvez possa fechar essa linha com duas linhas de 4, ou até mesmo uma linha de 5 e outra de 4, se você consegue fechar bem essa região, principalmente no jogo do Maracanã, você passa a ter a atuação de fato dificultada, porque essa bola dificilmente chega depois dessa linha. E quando chega pela esquerda, que você passa a ter tanto o Ayrton Lucas quanto o Bruno Henrique, e também aqui nessa região mais central com a descida do Pedro para fazer justamente a parede. Então esses são os cenários que você vai ter. Equipe com muita posse de bola, com muito controle do jogo, mas que não consegue necessariamente promover muitos gols. Qual é o grande ponto? O grande ponto que isso é uma final, não é um jogo de campeonato brasileiro. Então nesse cenário de jogo que não é um campeonato brasileiro, você tem aí sim a vantagem do gol primeiro. Então se o Flamengo faz o primeiro, o São Paulo começa a ter que reagir. E aí nesse cenário onde você vai ter que colocar uma linha de 4, uma linha de 5 ali atrás, você pode simplesmente desmontar essa linha porque saiu um primeiro gol rápido. E esse é o grande problema para o São Paulo. O tempo começa a favor do São Paulo, mas se sofreu um gol, inverte e o tempo joga a favor do Flamengo, tá? E aí vai abrir a opção para o Flamengo fazer 2, 3, porque aí, conseguindo chegar nessa área, você chega com o Pedro, você chega com o próprio Bruno Henrique, você chega por vezes com o Gerson. Então você tem jogadores que convertem bem para gol.
não tem grandes oportunidades ao longo do jogo, justamente por esse excesso de passe aqui. Mas quando chega, converte para gol, tá? Para a gente finalizar, a gente vai dar uma olhada nos destaques dessa equipe do Flamengo, tá? Eu vou pelo impacto que tem em campo, porque eu acho mais importante nesse cenário. Nota importante para o Matheus Cunha. Deixa eu trocar a cor aqui da caneta, mas nota importante para o Matheus Cunha. Também, além do Matheus Cunha, Léo Pereira vem fazendo grande temporada e Ayrton Lucas também. Então, assim, esse trio vem fazendo grande temporada pelo Flamengo. O Pulgar vem fazendo grande temporada. O Gerson vem melhorando e fazendo grande temporada. Bruno Henrique e Pedro. Tá? O Bruno Henrique tem poucos jogos, basicamente é isso aqui. Por isso que a nota dele está mais baixa do que o comum. Mas, mesmo assim, é um grande ponta pela esquerda que vem fazendo um bom campeonato. E o Pedro também. A gente olha o Pedro nesse cenário, mas vale ressaltar, tá? A nota dele e do Gabigol não é muito diferente uma da outra. Então, assim, você não tem necessariamente uma dificuldade de entender quem vai ficar. É só uma questão de característica de posição. Nesse cenário mais móvel do Flamengo, onde ele precisa de profundidade, o Bruno Henrique pela esquerda já faz isso, o Wesley pela direita já faz isso, precisa do Pedro. Por quê? Porque esse cenário é preciso de um cara mais que puxa a marcação para trás, que aumente o espaço entre as linhas. E aí é a função do Pedro mesmo, tá? Em tese você pode até colocar o Gabigol, ataque um pouco mais móvel, você gera uma superioridade numérica no meio campo, mas você vai ter dificuldade de atacar a última linha, porque justamente você vai reforçando essa última linha com o máximo de gente possível, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.